seca, fome e espada. É isso que nós vamos ver em Jeremias capítulo 14. Graça e paz aprofundados, aqui é Luiz Carvalho do canal Aprofundando em Deus. E hoje tem mais um capítulo forte de Jeremias. Jeremias, gente, é emoção a cada capítulo. Nós vimos no vídeo passado sobre a questão do cinto de linho, da ameaça do cativeiro. E agora, gente, chegou a hora da seca, chegou a hora da fome. Mas não passe fome, você tem Cristo Jesus no seu coração. Então se inscreva no nosso canal, curta, já prepare o seu comentário. Tem o meu Instagram, o @evangelismocoragem, o meu pessoal também, @luizcarvalhopro. Eu quero mandar um abraço agora para todos os alunos do Trader, que estão participando das nossas 4 turmas do Trader, porque hoje eu falei sobre esse canal aqui do YouTube, né? Nas minhas postagens lá sobre Trader. Então você que nos acompanha e é um trader que trabalha alguns minutos ou poucas horas por dia para viver a sua missão, assim como eu, sua missão de levar a palavra, a sua missão de evangelizar, de passar mais tempo na igreja, mais tempo com Jesus. Parabéns, estamos juntos. O meu alô, meu abraço para você. E o 5am, claro, todos os dias de manhã, 5 da manhã, em algum lugar desse planeta tem uma sala, aqui embaixo tem um link te esperando. Nós vamos conversar com o versículo 2 que diz assim: Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe. Então aqui a gente vê uma situação que o Senhor já tinha avisado e eles não escutaram, uma situação de seca. Por isso que eles estão aqui lamentando, por isso que eles estão prostrados no chão. Versículo 3. Os nobres mandam seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas e nada encontram. Não tinha água, gente. Foi profetizada uma seca e ela aconteceu. Voltam com os potes vazios e decepcionados e desesperados cobrem a cabeça. Esse cobrir a cabeça era um sinal de vergonha, um sinal de decepção, um sinal de tristeza. Eles iam e voltavam com a cabeça encoberta por essa vergonha deles mesmos, eles sabiam disso. Versículo 4, a terra nada produziu, então é fome, porque não houve chuva e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça mais uma vez. Então foi um juízo de Deus, não foi um fenômeno natural, não. Foi Deus realmente que fez esse juízo, porque ele avisou várias vezes, ele fez isso com lágrimas nos olhos, né? O próprio Deus confirma isso. Infelizmente teve que passar por isso, o povo. Versículo 7 diz assim: embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado de ti. Então Jeremias sempre ali intermediando, tentando: ô Senhor, por favor, eu sei que eles pecam demais, eu sei que eles fazem ídolos, eu sei que há muita idolatria, que eles levantam o altar para Baal, mas ô Senhor, tem misericórdia deles. Mas no caso aqui, não teve como. O Senhor lhe ajudou de todas as formas possíveis, mas chega uma hora que não tem como. E aí Jeremias fala no final do versículo 9, Senhor, não nos abandones. E aí Jeremias tenta orar, ora e tudo, e o Senhor fala, não. E não é a primeira vez que o Senhor fala, não. Está aqui no versículo 11. Não ore pelo bem-estar desse povo. Para Deus chegar nesse ponto, gente, de recusar uma oração, de impedir uma oração, é porque realmente a iniquidade, o pecado, a idolatria, que são assim, pecados que Deus abomina, já estava de um nível muito elevado, estava um nível coletivo, estava num nível assim de traição a Deus, tá? Os israelitas, hebreus, eles foram traidores, eles traíram Deus de muitas formas, com imagens, adorando outros deuses. Eles são os únicos que tinham o verdadeiro Deus. Os outros deuses falsos, imagens esculpidas na pedra, na madeira, que não valem nada, que inclusive tinha que ser levada para um lugar para o outro porque elas não andam. E aí o povo adorando aquilo, sendo que desde lá, quando Moisés ficou 40 dias lá no monte e o povo adorou o bezerro, Deus já tinha orientado, já tinha exortado esse povo que aquilo não se faz, e eles repetindo isso, e eles tinham esse conhecimento, como pode? Então você entende que, imagina você fala para o seu filho 10 vezes a mesma coisa, 10 vezes ele desobedece, você fala mais 15, chega uma hora que você tem que fazer alguma coisa. Uma sociedade que não tem punição, ela não funciona. E Deus é um Deus de justiça, Deus não é um Deus de punição, é um Deus de justiça. Então aqui, ele, por amor do nome dele, que é um nome de justiça, ele teve, com muita lágrima nos olhos, como ele diz aqui, ele fala aqui da sua filha, né, sua filha virgem, que ele chora pela filha virgem, ele chora. Você pode ter certeza que Deus fez isso tudo, mas com muita tristeza. E aí,
versículo 12. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome, pela peste. Porque senão o povo não acordava. Imagina, o povo estava completamente perdido. Se Deus não fizesse outra coisa, alguma coisa diferente, você concorda? Que não ia ter mudança, não ia ter arrependimento. Versículo 13 está assim. Mas eu disse, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles, vocês não verão a guerra, nem a fome, e eu lhes darei prosperidade duradoura nesse lugar. Aí veio aqueles profetas, falsos profetas, e começaram a falar, não, a gente não vai ter fome não. Começaram a falar o contrário do que Jeremias falava. Jeremias estava sozinho, e aquele tanto de profeta profetizando mentira. Aí o Senhor Deus disse, versículo 14, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, versículo 15, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado e que dizem, nem guerra, nem fome alcançarão essa terra, não vai ter nada de ruim não. Gente, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. Então Deus, sendo um Deus de justiça, aqui ele está falando, então eles estão falando que não vai ter guerra? Eles estão falando que não vai ter fome? Então é pela guerra e pela fome que esses mentirosos que estão falando coisa que eu não falei, vão morrer, vão perecer. E muita gente escutou eles. E por ter escutado, caíram, não se prepararam, não se arrependeram. Então aqui um alerta para a igreja. Quando você escutar uma profecia, não é para você julgar o profeta, julga a profecia. Leva para o seu coração, Senhor, faz sentido isso? Senhor, será que eu estou sentindo paz com isso, Senhor? É importante que seja confirmada por outras pessoas, é importante que você conheça a procedência do profeta e principalmente julgue a profecia, porque às vezes uma pessoa boa, uma pessoa que só profetizou até hoje coisa boa, mas naquele momento ele pode não estar alinhado com Deus por algum motivo. O próprio Pedro, no Novo Testamento, Pedro tinha acabado de fazer uma revelação para Jesus, Jesus falou, tu és Pedro, tu falou isso pelo Espírito Santo. Aí no mesmo capítulo, Pedro vira para Jesus, não, Jesus, você não vai morrer não, você vai ficar aqui com a gente. Jesus repreende Pedro e fala, afasta-te, Satanás. Por quê? Porque Pedro era um profeta, ele era muito profético. E Deus falou, afaste de Satanás, por quê? Porque Pedro, naquele momento, não estava profetizando pelo Espírito Santo. Era o inimigo, Satanás, que mandou uma seta de engano, uma opressão de mentira no Pedro. Então, cuidado com as profecias que você escuta. Pode ser uma pessoa boa, pode ser uma profecia que é gostosa aos seus ouvidos, começa aqui, não vai ter fome não, gente, não vai ter nada não. Será? Leva para o seu coração, leva para o seu secreto, ora, pergunta para o Senhor, pede para Ele revelar em sonhos, revelar com outras pessoas, confirmar com outras pessoas, confirmar na palavra, principalmente te dar paz. A paz é o seu hábito. Sentir uma paz e tudo é um ótimo sinal, amém? E aqui também outra coisa que eu quero falar antes da gente encerrar. Olha o perigo de profetizarmos por engano, por fazermos algo que Deus não nos mandou. Quantas vezes que a gente faz algo achando que Deus nos mandou, nos orgulhando, nos enchendo de soberba. Foi Deus, assim diz o Senhor. Cuidado, é muito sério a gente usar o nome de Deus em vão. Muito sério. Esses aqui pereceram, esses aqui morreram. Deus vingou a justiça, a ira de Deus foi forte contra eles. Então, muito cuidado. Vai fazer algo para Deus, o nome de Deus, faça com muito zelo, faça com muito temor, porque de Deus não se zomba. Usar o nome de Deus para pegar dinheiro, usar o nome de Deus para enganar pessoas, para fazer falsas profecias segundo as intenções, muito cuidado. Deus está olhando tudo e Deus vai dar o troco, porque Deus é um Deus de justiça. Que Deus te abençoe. Até o nosso capítulo 15 de Jeremias, onde nós vamos falar sobre coisas também muito interessantes, que é a sequência disso que a gente está falando aqui. Que Deus te abençoe e até Jeremias 15.